hoje com um tema muito bom, vocês vão amar. Tenho certeza que é um tema que vai agregar muito na sua vida, vai de impacto a muitas coisas que a mulher vivencia, né? E seja muito bem-vinda! Olá, seja bem-vinda ao nosso podcast. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Hoje nós vamos falar de um tema necessário, muito necessário, e que nós temos vivenciado isso, inclusive dentro das igrejas. Sim. E a gente tem uma convidada muito especial, que é minha amiga, pastora, psicóloga, e ela tem muita experiência para nos ensinar. Hoje a gente está aqui para aprender, a gente vai sentar para ouvir, sentar para aprender. A pastora Márcia, seja muito bem-vinda aqui conosco. Obrigada, Jennifer. Obrigada, é um Seja prazer. muito bem-vinda. A gente vai falar de um tema muito forte, né? É. Que ela até falou, meu Deus! Porque hoje nós temos vivido uma geração de relacionamentos tóxicos. E isso tem visitado várias áreas da sociedade, desde o pobre, desde o rico, desde o branco, o negro, não tem mais distinção. O relacionamento tóxico tem chegado em todos os lugares. E com relacionamentos abusivos, com violência. Inclusive, sabe aonde? Dentro das igrejas. Exatamente. E como lidar, pastora Márcia, com um relacionamento abusivo, com um relacionamento violento e ainda de um marido que se diz cristão? É. Puxado, Um podcast é pouco, É pouco. Pra gente falar desse assunto, né, Jennifer? Mas Sim. vamos começar. Vamos. Primeiro vamos falar o que é um relacionamento abusivo. Porque, normalmente, a vítima que está num relacionamento assim, ela às vezes não percebe que está. Ou até percebe, mas ela acha... Como cristã, as mulheres têm uma coisa assim, vamos orar e Deus vai agir. Ok. Nós oramos por tudo, nós cremos que Deus liberta assassino, pecador, de qualquer nível. Mas quanto tempo você está orando? E o fato de você orar pela libertação de uma pessoa que você está convivendo num relacionamento tóxico e abusivo não significa que você não possa agir para paralisar. Eu tenho um slogan desde a faculdade, aliás, não é meu, mas de uma professora minha, que ela dizia assim, o violento, a gente tem que parar ele. Primeiro você para o violento, porque esse negócio de que você vai orar e vai esperar e Deus vai fazer, a violência se repete, as crianças estão vendo, os filhos estão sofrendo, as marcas vão sendo infringidas na cabecinha das crianças quando são pequenas. E, às vezes, é por essa coisa de não agir esperando é que acontece um pior. Então, entenda isso, você que está convivendo com um relacionamento assim. Pare esse violento. Ah, pastora, como? Nós vamos falar no decorrer do podcast o que você pode fazer. Então, entenda isso. Não conviva. Jesus nunca incentivou violência. A Bíblia não incentiva violência. Então, e outra coisa que é difícil para você que é cristã, por estar dentro de uma comunidade evangélica, você tem as pessoas acabam tendo meio que um estigma. Não podemos falar isso. Ou então vai ali e fala com uma pessoa só. Ok, pode falar com uma pessoa, uma conselheira. Abafando, né? Acaba abafando, entendeu? E isso vai ficando e vai perpetuando. Sim. Então, não se engane. Nem todos que estão numa igreja, e às vezes até filhos de líderes, não passaram pela conversão. Muito bom. Porque o que faz com que um homem trate bem uma mulher, um pai trate bem um filho, se ele era ou tinha uma vida assim, é que ele converteu. A marca de... O que mais faz sentido nós estarmos numa igreja é a nossa conversão. É o nascer de novo. Mas, pastora, sabe o que eu ouvi de uma amiga há pouco tempo, que ela abriu o coração, que ela vive um relacionamento cristão, mas abusiva há muitos anos. E ninguém sabe. Ela guardou esse segredo por longos anos da vida dela. E ela me chamou, há pouco tempo atrás, para abrir o coração para mim. Quem olha, pensa que é um casamento que, na frente de todo mundo, ele elogia, fala. Sendo que ninguém tem ideia dos abusos que ela já viveu. Mas sabe algo que ela falou para mim? Olha o conceito. E eu queria saber, esse conceito tá certo ou tá errado? É isso ou não é? Ela falou, ele é convertido. Ela falou, ele é salvo. Porque Jesus alcançou o espírito dele. Mas ele precisa ser tratado na alma dele. As emoções dele são equivocadas.
Me conta isso aí, pastor. Pode ser até que as emoções estejam equivocadas mesmo. Porque emoção, o lugar da emoção é a alma. É esse lugar aí. Agora, o meu espírito é a minha faculdade mais profunda e que me leva e me mantém em comunhão com Deus. Sim. Se esse espírito entrou em comunhão com Deus, não tem como essa alma não ser mudada. Não ser transformada. É verdade. A teologia dela não está completa, não está errada. Exatamente. Feridas na alma de alguém que foi convertido, ele próprio sofre. Ele próprio, entende? Ele não se vive bem, ele não se aceita. Porque faz parte da Bíblia. Isso. A Bíblia nos orienta a gente manifestar o fruto do Espírito. Sim. Se eu carrego o Espírito Santo na minha vida, eu tenho que manifestar o fruto. Cadê o fruto? E o fruto é o quê? Longanimidade. Amor, quem tem longanimidade, amor, paz, não vai abusar alguém. Não vai. Ela consegue sentir as dores daquilo que ela recebeu no seu passado, de feridas que ela vivenciou, mas ela não reproduz isso. Exatamente. Porque através do Espírito Santo ele quebra esse ciclo. Exatamente. Porque se eu digo que eu me converti, se eu quero demonstrar que eu me converti, é através do fruto. Não tem outra forma. E eu sempre digo, eu trabalho com família, para vocês que estão nos ouvindo, eu trabalho com família há 30 anos, tá? E psicóloga há uns 15 anos de terapeuta de casais e família. Então, já ouvi muitas histórias. E eu digo o seguinte, quer saber se a Márcia é crente? Faça uma entrevista com Mateus, Milena e Jonatas, que são meus filhos, e o meu marido, pastor Edson. Sim. Faça uma entrevista com eles. Vocês vão saber se eu sou crente de verdade. Porque eles são os primeiros a saber quem eu sou dentro de casa, qual a resposta que eu dou para eles como mãe, como esposa. Então, minha querida, tem que começar em casa. Muda essa teologia. Muda, ela está errada. Sim. Não existe Mas isso. é uma teologia que faz com quem está vivendo um relacionamento abusivo continue. Continue. Preso. Você entende? É uma forma de Exato. autossabotagem. Também. Então, ela fica dizendo isso para si, para se manter ali. Para se manter ali. Ele é salvo, mas ele ainda não está curado. Porque, na verdade, tem uma frase até do Luciano Subirá que ele diz assim, a salvação é instantânea, mas a santificação é um processo. É um processo. Agora, uma coisa é ser um processo, outra coisa é estar estagnado. Sim. Você nunca evolui. Passam Sim. 10 anos e você continua a mesma pessoa grossa, passam 10 anos e não há nenhuma transformação na sua vida. Amanhã eu tenho que ser mais santa do que eu fui hoje. Exatamente. E hoje eu preciso ser mais santa do que eu fui ontem. Exato. Porque é exatamente gradativo esse o processo. É um gradativo, mas não ficar parado. Não. E dizer assim, eu sou salvo, Jesus entrou na minha vida, aceitei Jesus, mas isso não gera, não repercute transformação na sua vida. Uhum. E outra coisa que ajuda essa pessoa a perpetuar é porque ele, diante das pessoas, no social, ele passa uma imagem e dentro de casa outra. E como ela não tem nenhuma reação, ela aceita isso, vai perpetuar. Sim. Ele não vai mudar. Sim. Talvez ela seja o canal para Deus tocar na vida dele. Sim, dependendo verdade. da mudança dela. Porque sabe de uma coisa que na psicologia a gente usa muito? Se você não pode mudar o outro, mude a si mesmo. Sim. Sim. Isso é uma regra básica para a Exato. gente ter autoestima e sobreviver aos problemas. Mas como mudar a si mesmo num relacionamento assim? Dê exemplos práticos. Como que uma mulher pode Se mudar? ela está esse tempo todo... o princípio da mudança já começou, sabe quando? Se ela nunca se abriu para ninguém e se abriu para você, começou na cabeça dela a mudança. Um processo de cura. Um processo de cura. verdade. Eu creio nisso, porque a Bíblia diz que quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. E outro, Tiago diz assim, confesse as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então, a confissão já começou por ela. Já tive pessoas que... deixa eu contar um exemplo que eu acho que vai elucidar esse caso, Jennifer. Isso tem uns 20 anos atrás que eu atendi uma pessoa, uma senhora do morro, da favela. Ela veio falar comigo muito tímida, uma pessoa de Deus, maravilhosa, e falou assim, olha, eu estou aqui falando com a senhora, mas o meu marido não pode sonhar que eu estou falando com a senhora. Eu disse, mas por quê? É porque eu sou uma mulher que sou agredida dentro de casa. E ele não sabe que eu vim falar com a senhora. Eu falei, mas ele precisa saber que você veio falar comigo. Ela disse assim, não, por favor, por favor. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou orar essa semana e semana que vem você volte para falar comigo. Mas você vai dizer para ele o seguinte,
se você tocar em mim mais, pode dizer para ele, fala com ele que eu quero falar com ele. Ele vem aqui, eu quero ouvi-lo. Eu quero ouvir por que ele age assim com você. Não, mas ele não vem. Eu falei, não, mas você precisa dizer para ele que você veio aqui falar comigo. E eu vou te proteger, eu vou te ajudar. Eu e o pastor Edson vamos te ajudar. Porque o meu marido é protetor das mulheres, sabe? Ai, que bom. Ele é uma bênção. Então, eu falei, olha, vai dizer para o seu marido o seguinte... Já existia na época, não estava tão em evidência como hoje, a Lei Maria da Penha, mas ela já estava começando. Uhum. Eu falei, fala para ele. Já tinha alguns processos de delegacia da mulher. Eu disse para ela assim, fala para ele que se ele encostar mais a mão em você, eu e o pastor Edson vamos levar você a uma delegacia e vamos denunciá-lo. Porque eu, como pastora, ouvir isso, eu não posso deixar você sendo espancada dentro da minha igreja. Eu estou aqui para ajudar o meu pastor. Eu não era pastor de igreja, eu era auxiliar. Mas né? e quantos pastores sabem que a mulher está sendo violentada, agredida e diz, minha irmã, volta para casa, ora para o seu marido, para que Deus transforme ele. Sendo que, sabe qual é o grande risco disso? Do dia seguinte ela acordar morta. Sim, verdade. E verdade. aí... Quem que a gente coloca em questão? Ah, porque ela não pode se separar, não pode isso. Mas e aí, ela vai acordar morta no dia seguinte? Eu sairia de imediato desta igreja, tá, Jennifer? Porque enquanto eu fui pastora em igreja, eu sempre fui pastora de casais. Porque isso não é um pastoreio não, de cuidado. Não é. É de manipulação. Isso aí é conivência com o pecado. Primeiro, isso. pecado. Primeiro é pecado. E depois a violência contra a mulher. Exato. Entendeu? Então, eu falaria para a pessoa, saia dessa igreja. Se você não tem um pastor que chame esse cara e diga para ele, ô, seu fulano, você precisa mudar, não serve para ser pastor. Não serve. Entendeu? E eu sei que isso existe, tá, Jennifer? Eu creio que muitas mulheres, elas ficam muito naquela, mas eu casei porque eu estava debaixo de uma palavra, eu tenho a palavra de Deus. E elas ficam naquela, sustentando até as agressões físicas, verbais, e elas sustentam aquilo, mas eu tenho a palavra de Deus. Tá, mas e quando a palavra de Deus, ela está incoerente com o comportamento e o caráter da pessoa? Sim. Eu acho que é isso que não é observado. Eu tenho a palavra de Deus, mas eu sou agredida, eu tenho a palavra de Deus, mas meu marido me maltrata. Tá bom, até que ponto a gente sustenta a palavra de Deus, sendo que o comportamento do seu cônjuge está desalinhado com a palavra de Deus. Então é isso, não adianta você ter uma palavra se o comportamento da pessoa está incondizente com aquilo. Eu falo muito para as meninas quando elas estão na fase do namoro, né? Porque foi algo que eu já passei também, um relacionamento abusivo. Enfim, por todas aquelas coisas que eu vivenciei na minha infância. A gente estava conversando um pouquinho aqui sobre isso antes. Mas a gente... eu tenho a palavra de Deus. Mas se a pessoa não está com um comportamento coerente com aquilo que a palavra de Deus diz, não tem mais palavra de Deus. Tem em teoria, não em prática. Exato. Sim. Então, eu acho que é isso que tem que ser mas observado, não tá no coração. né? Exatamente. Essa senhora que eu aconselhei, ela voltou... 15 dias depois, eu falei, olha, pode ficar tranquila. O que deu força para ela foi eu dizer para ela assim, eu e o pastor Edson vamos te ajudar, vamos te proteger. E se for preciso, eu vou com você na delegacia para denunciá-lo. Mas primeiro você vai dizer para ele. E sabe o que aconteceu? Ele nunca mais encostou a mão nela. Uau. Entendeu? Covarde, entende? Porque tem isso do homem ser mais forte, né? Sim. Agora, tinha lá a história dele. Eu falei, e eu estou aqui para ajudá-lo também. Peça que ele venha. Sim, sabe? até porque ele precisa de transformação. Sim, precisa de transformação. Ele também tem lá a sua ferida. Mas não veio. Ele não veio, mas ele nunca mais encostou nela, ela me disse. Entendeu? Sim. E, na verdade, o evangelho é algo que Deus tem ministrado muito sobre meu coração. Que hoje o evangelho é muito focado para quem é abusado. Para tratar quem foi abusado, mas não para quem foi o abusador. Exatamente. E talvez quem esteja aqui nos assistindo tenha esse problema. Diz, eu tenho uma raiva que eu não consigo controlar. Sim. Quando eu vejo, eu já agredi. Sim. Quando eu vejo, eu já feri. Quando eu vejo, eu já xinguei meu marido, talvez uma mulher também. Porque tem mulher que bate. Tem o contrário. A gente só coloca tudo na conta do homem, que o homem bate. Mas tem mulher que bate no homem. Sabe o que eu peguei uma vez? Tem. Uma que se arranhou toda para ir na Lei Maria da Penha e denunciá-lo. Ela mesmo se arranhou. E isso eu atendi o marido, ele falou comigo. Entendeu? Então, tem a gama de história muito extensa. Muito extensa. Eu acho que pro lado do homem, eu acho que ele é até mais, talvez, omisso do que a mulher. Porque pro homem, eu acho que seria até
pior, assim, no sentido, nossa, eu tenho uma mulher que me bate, eu tenho uma mulher que ela... Sim, também, eu tem acho isso. que- Tem um estigma por esse lado. Eu acho que os homens, eles acabam sendo muito Sim, honestos. tem esse estigma, Porque verdade. Pra mulher já é mais difícil falar, você imagina pro homem, pô, tem uma mulher que me bate, tem uma mulher que faz abuso psicológico, abuso verbal comigo. Você imagina, né? Então, assim, são dois lados na balança que precisam ser tratados. Aqui não é levantar também. Sim. Agora, Jennifer, o abuso físico, como essa senhora que eu atendi, ele é mais fácil de ser parado. Como eu disse, o violento, a gente para ele. Agora, o abuso psicológico, ele é mais sutil. Sim. Entendeu? Porque o abuso psicológico, para quem quer saber, no site do www.gov, no site do governo, foi caracterizado e discriminado com o seguinte, com 7 verbos: ameaçar, constranger, humilhar, isolar a pessoa, manipular, chantagear, ridicularizar. Isso tudo entra... Sabe aquele marido que faz piadinha, que às vezes a esposa está com Que sobrepeso, que expõe as Isso. fragilidades. Pastora, você E acha a gente que foi precisa isso? ter e a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de brincadeira. Sim, Porque tem sim. brincadeira que não é saudável no casamento. Não Você é. fazer brincadeira que inferioriza o seu marido. Sim. Brincadeira que Expõe a menospreza ou que expõe uma fraqueza. Aham. Isso é uma forma de abuso também. É também. Pastora, você acha que pra mulher chegar nesse nível, nossa, casei, tô sendo abusada, tanto pro homem quanto pra mulher, você acha que foi uma negligência de um olhar num namoro, de um noivado, por exemplo? Porque acredito que pra ele tá abusando, agredindo no casamento, é porque isso já fez parte dele a vida inteira. Fez. Então, a que ponto isso deve ser observado? Quais maneiras você pode dar dicas pra mulher pegar e falar assim, olha, se tiver começando com esse ponto aqui no seu namoro, no seu noivado, já é a hora de você dar uma atenção Sim. maior. Porque eu acredito que no casamento a pessoa não se transformou, a pessoa já era assim, Já talvez era. de uma forma mais Sim, oculta, contida. Contida e no casamento mostrou as Olha, asas, como essa fala. pergunta sua, ela dá uma tese de doutorado. Porque é tão importante ver os sinais do namoro, Aham. né? Mas por que a pessoa não vê? Porque tá apaixonada. Exatamente. Cega. Pode ter a paixão. Falta de identidade, E tem talvez. a própria história de vida dela. E aí eu quero indicar aqui, ó, para as mulheres que estão nos assistindo, um livro antigo de uma psicóloga americana que pesquisou mulheres abusadas e que conviviam com homens viciados e alcoólatras. Mulheres que amam demais. É um livro que tem uma rosa amarela na capa. Esse livro é muito indicado. Eu indico ele como forma terapêutica. Anota aí, gente. Mulheres que amam demais. Eu esqueci agora o nome da autora agora. A gente dá um Google aqui. Mas eu dou... vê aí, Jennifer, para mim. Faz o seguinte, não, segue aí. Esse livro conta o quê, Dani? Que a maioria, todas as mulheres que a autora pesquisou, elas pegavam homens alcoólatras e viciados para casar. E todas elas eram filhas de homens alcoólatras ou viciados, que espancavam a mãe, que maltratava a mãe, que maltratava os filhos. Porque qual foi a espinha dorsal que ela achou na pesquisa dela com todas essas mulheres? Sabe o que motivava elas? Primeiro, elas viram a mãe e tentou ajudar a mãe a vida inteira a libertar aquele pai do álcool ou da droga. Aí a mãe casou, separou e tal, foi embora e elas cresceram. Quando elas foram buscar alguém para casar, ela olha um viciado e fala assim, eu vou ajudar ele. Ai, gente, o Então, ciclo se repete. O ciclo se repete. Esse o livro autor, é top, é Jennifer. autora, né? Autora. Robin Norwood. Robin Norwood. Norwood. Isso, Robin Norwood. Muito bom, Bruno. É uma pesquisa Sim. de uma psicóloga americana que ela traz todos os relatos. E é bom que ela traz a descrição, os casos, como é que é o diálogo Sim. das mulheres. É top para mulheres que não sabem que estão amando demais, entende? Sim. Então, por exemplo, a pessoa no namoro... Tolera muita coisa, Tolera né? muita coisa que ela pensa assim, não, ele está irritado. No namoro, o que acontece? Se encontra, vai um para sua casa, o outro vai para sua... Depois, quando casa, o dia a dia, a rotina, a coisa começa. Acentua E a os pessoa problemas. lembra que ela já tinha visto um sinal lá atrás, mas ela achou que aquilo não era significativo. Não precisava ser deixado. Podia ser deixado de lado, entende? Olha o meu exemplo. Muitas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu vivi um relacionamento também abusivo. E olha o sinal que eu tive, pastora, no namoro e eu negligenciei. Na lua de mel, ele mostrou que ele era agressivo. Na lua de mel, ele mostrou para que veio, né? Mas até então, ele tentou ocultar, sendo que deu alguns sinais no namoro.
E olha um sinal que eu vivi, assim, que pra mim foi muito claro depois, mas eu negligenciei por causa da paixão, por causa da história de vida, tudo. Sim. Que foi, a gente tava num carro, alguém fechou ele, no trânsito, tava muito congestionado aqui na Barra. Eu lembro que era até em frente ao Le Monde, aquela parte ali na hora do rush que tava parado. E um carro fechou ele e entrou na frente, sendo que eu não tava andando, a pista tava parada. Ele saiu do carro, bateu no vidro do carro da frente, chamou pra briga. Tipo assim, começou a discutir com o cara, sendo que o cara deu uma ignorada. Agora, me diz se o cara tivesse com uma arma. Meu Deus, tinha revidado. Tinha revidado. Voltou pro carro. Eu falei assim, meu Deus. Uma pessoa que faz isso, ela tá dando sinais. Tá dando sinais. Nítidos. Com certeza. Tá dando E às sinais. vezes, É o comportamento da no, pessoa. no namoro, vai ter sinais, sendo que a gente ignora, porque Ignora. a gente quer tanto aquele relacionamento. Às vezes a gente quer sair de um ciclo que já tá doentio, que é dentro da própria casa. Exato. Então você acha que você entrar em outro relacionamento vai te tirar desse problema que você tá. Exato. Sendo que, na verdade, você tá indo para um problema muito Muito maior, muito pior. É isso que acontece. E foi isso que aconteceu comigo. E quando eu entrei nesse relacionamento, eu achava que estava fugindo. Sendo que eu vi que eu estava entrando em um nível de dor, de problema muito maior. Então, a gente tem que perceber e ser honestos. Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente não é sincero com a gente. A gente tapa o sol com a peneira. A gente quer montar uma imagem, dizer para as pessoas só a parte bonita da história, mas a gente nega essas partes. E eu lembro de várias vezes que ele era meio arrogante, falava de um jeito forte comigo. E você acha que no namoro que no casamento vai melhorar. Não. Sendo que não se equivoque. Tudo que há de ruim vai piorar, vai potencializar. Namoro, no casamento vai potencializar. E aí vai se tornar insustentável. Exatamente. Então, é importante no namoro você ver os defeitos que você tolera. Isso aqui, ok. Quando ele tá chateado, ele quer dormir mais cedo. Quando ele tá chateado, ele quer correr 10 quilômetros, que hoje é o caso do meu marido, graças a Deus. Então, isso tá ok, né? Isso não me fere. Não é algo que vai gerar um transtorno terrível no relacionamento. E aí você tem que refletir o que você quer viver no seu casamento. Eu gosto muito de ser didática, assim, para as mulheres perceberem, né, Jennifer? Mas esse livro, ele é maravilhoso. Agora, como identificar uma pessoa abusiva, né? Vamos lá, para quem está namorando, ó. Ele já foi abusivo com outras pessoas? Não case sem saber a história de quem você Pesquisa no Google. Pesquisa no Google, sabe por quê? Eu tenho uma amiga que ela começou a conhecer um rapaz e ela nunca pesquisou no Google. Sempre pesquisa o nome do bendito no Google. Ele tinha matado uma mulher. Olha só. Meu Deus, Ele tinha matado uma mulher. E ele falou, tenho algo pra te dizer. Ficou enrolando ela. Aí ele pegou, ainda bem que ele foi sincero. Ele falou, olha, eu já fui preso. Eu matei a minha ex-namorada. Meu Deus. E ela é advogada. Ela colocou o nome no Google e realmente conferiu que tudo era verdade. Então, se você está conhecendo alguém, dê uma pesquisada no Google, porque isso pode te ajudar. Pode te ajudar. E isso é um fato real que eu tô contando. A gente precisa, sim, investigar o futuro. Ah, mas as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Isso é um conceito perigoso, porque o histórico é um conceito para nossa vida espiritual. Mas no contexto de você se relacionar com alguém, o passado dessa pessoa vai contar. Fora que vai, também, pastora. Fora que dentro da igreja também tem os lobos disfarçados de ovelhas, né? Já convivi com muita gente, Exatamente. assim, ó. Visualmente, a Bíblia debaixo do braço, Instagram maravilhoso. As meninas olhavam, né? Que eu cuido muito de jovens. Nossa, que homem de Deus, é bonita, é de Deus. Eu falei assim, vai vendo, vai vendo. Não, então, esse é o cuidado, como vocês começaram a falar, o fruto da pessoa, Exatamente. o comportamento da pessoa, como ele dentro de casa. E isso revela mais do que ele do lado de fora. Do lado de fora, todo mundo é um santo imaculado, quarta pessoa da Trindade. Exatamente. Então, é o que tem que ficar de olho. Isso. Outra característica, ele é ciumento e possessivo. Ele, ou ela também, tá? Né? Os dois lados. Tenta manipular e controlar a sua vida. Às vezes é aquela coisa, tipo, que a pessoa
interpreta a vítima, vamos supor, interpreta como um cuidado. Nossa, como ele é cuidadoso comigo. Nossa, Você não vai sozinha, não, você não pode ir. Nossa, não, tem lugar que eu não quero ir sozinha, eu quero ir com meu esposo, mas tem lugar que eu posso ir sozinha. Nossa, o meu ex-namorado, ele ativou um negócio no telefone, acho que é buscar iPhone, que ele conseguia ver completamente todos os lugares que eu estava. No telefone desligado ou não. E ele fez isso sem a minha permissão, eu não sabia. E eu fiz, gente, isso é completamente surreal. E hoje tem vários aplicativos para você realmente ver onde a pessoa tá. Isso, qualquer lugar. O que mais? Ele sente superior a você? É um narcisista. Hoje nós eu acho temos... que o superior a si mesmo seria o narcisista. Olha, o narcisista é um transtorno de personalidade, que teria Absurdo. que gastar um podcast para falar dele, né? Mas vamos botar um narcisista aí. O narcisista, ele inclui bastante nessa violência psicológica, entendeu? Porque, normalmente, com o jeito que ele tem de domínio e de manipulação, o poder de manipulação que ele tem, ele domina a pessoa. E o narcisista, ele tem uma capacidade tão grande de fazer com que você se sinta culpada por algo que ele errou, mas ele dá uma volta lá na China para dizer, olha o que você fez. É assim mesmo. Gente, eu passei por isso. Eu fiquei 3 anos num namoro assim. Não é terrível? É horrível. E a culpa sempre é sua. E a culpa era sempre minha. sua. Eu sempre estava errada, ele sempre tava... E ele também era aquele tipo de pessoa que ele errava, né? E eu sou aquela pessoa que eu fico quieta, porque eu preciso entender se eu errei, se eu não errei, eu preciso me isolar. E aí, no que eu me isolava, ele pegava, ele ia pro banheiro e ele fingia que tava se enforcando. Tipo, fingia bater fingia não, batia a cabeça na parede, fingia que ia se matar, pra qualquer momento eu ir lá e tentar, tipo, reverter aquela situação. Isso. Então, querendo ou não, era um abuso psicológico que fazia comigo. Exatamente. Ele muda de humor bruscamente? Mudava. Olha, foi o que você viu lá. Sim. Sair do carro por causa de um trânsito parado. Olha o exagero. E Olha porque como foi é fechado no Exatamente. trânsito, isso é motivo. A pessoa, nós oscilamos, mas mudar bruscamente ou inesperadamente, isso é um sinal, tá? Ele é agressivo e impaciente com situações do cotidiano, isso também é um sinal. Ele diz uma coisa, mas faz outra, também é outro sinal de uma pessoa que pode ser abusiva, tá? Desrespeita outras mulheres, principalmente a mãe dele. Ó, como trata a mãe. Isso é importante. Isso eu aprendi muito, muito lá atrás. Eu tenho 37 a igreja anos falava de casada. muito isso, né? Antigamente. Mas como trata... Porque é uma regra. É mesmo. Se ele é delicado com as irmãs, se ele trata bem a mãe, ele vai tratar você melhor. Mas se ele trata mal, ele vai tratar você pior. Uau! É assim mesmo. Isso Nossa, é muito real. bom. Isso é real. Eu queria jogar uma pergunta aí, entendeu? Porque Vai. O que acontece? Vou falar um pouco alto pro microfone pegar. Fala, o que Bruce. acontece? Que eu tô vivendo uma situação, não é comigo, meu relacionamento tá lindo, tá ótimo. Amém. Mas eu tô vendo um relacionamento de um amigo que tá muito complicado e que eu enxergo esses problemas todos que vocês falaram nas duas pessoas. Uau! Aí vira um cabo de guerra, né? Eu sinto isso. E pode dar um final violento aí, tá? Pois é, eu tô muito preocupado porque eu tô Pode começando a ser ver trágico. coisas muito Trágico, isso. Às vezes eu tô indo pro trabalho, né? Às vezes eu faço trabalho junto com eles e etc. E aí, de repente, alguma coisa vira uma discussão muito terrível, Certo. sabe? Fora do padrão, Duas né? E às vezes é por coisa pequena, né? E Porque eu tô ali naquele meio, quando eu vivi um relacionamento assim, eu já tive brigas terríveis do mundo acabar, do mundo desabar, porque eu ofereci uma coca. Meu Deus, olha só, E eu isso é um ofereci sinal. mais uma vez, acabou o mundo. Isso é um acabou. sinal. Eu é um já sinal. disse que eu não quero. E aí, Nossa. assim, aquele transtorno de ficar semanas naquele clima, tudo porque eu ofereci uma coca. Isso. Uma Coca-Cola. E outra coisa, mas ele quer que a gente fale Aham. sobre... não sei. Sim. Sim, não é, mas é uma das... assim, cada caso tem que ser analisado, né, ao pé de si, mas assim, a gente está generalizando, mas é um relacionamento assim, em que os dois, porque aí há um cabo de força aí, um tentando manipular o outro, entendeu? Então, aí isso pode dar mal, ou cada um vai para um lado, outro vai para E outro. só pra deixar uma coisa recente. clara aqui, a pessoa, quando ela é manipuladora, seja homem, seja mulher, significa que ela não teve uma conversão genuína. Ai, entramos junto. Também,
Também, porque a manipulação, por exemplo, o relacionamento, ele é legal, ele é bom, porque eu sou livre para escolher ficar com você. E você é livre para escolher Sim. ficar comigo. Exato. É aí que está. E até na salvação é assim. Sim. Deus Jesus não disse, força, se Jesus você não quiser me força. seguir, pegue a sua cruz e Siga. venha e me Não é siga. por força e nem por violência. É o Espírito Jesus não Santo. quer, ele quer algo aqui, ó, do coração. E o Voluntário. relacionamento é bom assim também, entendeu? Eu sou casada há 37 anos, entende? Se você me perguntar assim, como a mulher do Billy Graham falou, né? Você teve vontade de divorciar? Divorciar disse não, mas não. assassinar. Matar ele várias vezes, ela fala. Eu falo o contrário. Não, eu tive motivos que, para muitas pessoas, estão divorciadas aí por causa desses motivos. Mas eu decidi ficar casada. Nossa, E muito bom. trabalhei essa relação junto com meu esposo. E hoje nós temos uma relação... Hoje não, já de muitos anos. Uma relação muito legal. Na criação dos filhos, a coerência, entende? Por isso o casamento dura e é legal, é bom. É porque as pessoas confundem muito a liberdade, né? A liberdade não é a capacidade que eu tenho de fazer o que eu quiser. que eu quero. Mas a liberdade é a capacidade que eu tenho de falar não para situações que estão no meu comportamento. Por exemplo, se eu sou agressiva, eu posso falar não. Uhum. Se eu fico com raiva, não. Sim. Sabe? Sim. Então, acho que a liberdade, as pessoas entendem o conceito muito errado. Não, a liberdade é fazer o que quiser. Não, a liberdade é a sua capacidade de falar não para determinadas situações que podem magoar a outra pessoa. Sim, também. Agora, uma coisa importante, olha, nós já falamos de vários casos, é porque é um assunto muito, muito vasto. Não dá pra gente... Muito vasto. É muito. É. Mas vamos pensar assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, como você pode sair de um relacionamento abusivo? Muito bom. A primeira coisa, olha, quando você falou da pessoa que nunca falou com ninguém, mas falou contigo, ela está fazendo um movimento de querer sair, tá? Sim. Isso é importante. E aí eu não sei o que você aconselhou ela, mas depois eu posso até conversar em Sim, particular aham. contigo e a gente troca umas figurinhas, né? Você quer sair? Seja cautelosa. Principalmente se a pessoa é controladora e manipuladora. Se você não consegue sair sozinha, busque ajuda. É isso que é importante. Ele precisa saber que você está respaldada por alguém. E aí, já que, se você está na igreja, se você é cristã, existe a lei hoje, a Lei Maria da Penha. Ó, a lei está aqui, eu anotei. Lei 14.188 de 2021, no artigo 147b, que fala de todos esses abusos psicológicos. E sabe o que pode acontecer? Tem um telefone que é o 19, deixa eu ver se eu anotei ele aqui. 180 para caso flagrante, mas para você Ocorrência, denunciar uma situação. isso, é o 190. Entende? Se você ligar, se você observar abusos, até com criança mesmo, pai que espanca os filhos, tudo isso, a pessoa vai ser chamada, tá? Tem um telefone que é anônimo, você pode fazer a denúncia, eles não vão anotar quem é você, não vão Sim. anotar seu telefone Isso é muito e bom vai falar, né? procurar a vítima, tá? Porque é crime e hoje tem proteção para essas mulheres abusadas, tá? Sim. E aí não é só... Porque, olha, a violência física, eu acho mais fácil as mulheres saírem. Porque é fácil ela ir lá e fazer um exame de corpo e delito, tá? Marca aqui, ó. Mas e a psicológica? Viu como ela é mais difícil? Como é Sim. mais complicado. Por isso que a pessoa fica dentro da igreja, a pessoa une com isso a fé e a esperança de que aquela pessoa vai ser transformada e a coisa vai perpetuando. Sim. Olha, evangelho, ele é mudança. Exato. Deus tem, eu digo que o Espírito Santo, ele padroniza a forma como ele trabalha em nós. Aham. Porque ele conhece você, conhece a Jennifer, conhece eu. Então, ele padroniza. Mas se você está 5 anos na igreja e não tem mudança, tem alguma coisa Tem errada. alguma coisa errada. Tá muito errado. Não digo nem 5, eu tô botando assim, o extremo, o máximo. Verdade. Entendeu? Muito bom. Porque quem aceitou realmente, você sabe, é uma mudança que vem assim, É uma paulatina. É uma transformação, de glória transformação. em glória, de glória em como diz a glória. É uma palavra. mudança de mentalidade. A que é uma mudança- regeneração é que eu sou gerado dentro de mim uma nova natureza. É isso. Sim. Se eu fui criado com pai violento, com mãe violenta, o Espírito gera em mim uma nova natureza. Só que tem que ser com o meu consentimento. É isso. Isso. Eu tenho que permitir. E isso no Evangelho é a coisa mais linda que eu acho.
como psicóloga, como terapeuta, eu acho precioso como Deus trata conosco. Mas sabe o que isso traz? Que nós vivemos uma geração de gente religiosa. Isso que eu ia falar. Que está dentro da igreja, mas não viveu uma genuína conversão. Também. Então a gente precisa ter muito cuidado. Tanto as meninas que estão namorando, dizer, ele vai para a igreja, ele vai para o culto. Isso não significa Não, nada. nada. Tem que olhar todos esses pontos que você falou. Tem uma mudança de humor repentina. Ele trata bem os seus pais, ele é manipulador, tudo isso tem que olhar. Não é só o fato de se ele vai para a igreja ou não. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que foram batizadas, que têm ministério dentro da igreja, mas ainda não foi transformado. E não vive um verdadeiro evangelho. É apenas um religioso. Porque isso fez parte da vida dele, ele está inserido naquele contexto, mas a transformação, o confronto que o Espírito Santo gera em nós, não aconteceu. Não aconteceu. Então, hoje, a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente vive numa geração de gente que, ainda mais o evangelho, né, que se tornou moda. Hoje, todo mundo se diz evangélico. A pessoa vai pro carnaval, a pessoa vive a vida, fuma, bebe, eu sou evangélico. Ou seja, que evangelho é esse que não tem cruz? Que evangelho é esse que não tem nenhum tipo de renúncia? Então, a gente precisa avaliar quem realmente, dentro da igreja, está convertido e transformado. Que o Espírito Santo realmente conduz. Porque quando a gente anda com o Espírito Santo, a gente sente. Ele diz, filha, você falou errado. Nesse momento, você não deveria ter falado desse jeito. Exato. Não é assim que ele faz com a gente? Exato. Ele vai orientando, ele vai nos guiando. Agora, você que está passando por um relacionamento abusivo, seja psicológico ou físico, olha os sentimentos que você vai sendo tomada por ele. E quando uma pessoa, respondendo mais uma vez a sua pergunta de novo, quando você é tomada, por que a pessoa não consegue escolher? Porque ela vai sendo tomada pelo sentimento. Raiva, medo, vergonha, culpa, confusão. As mulheres sentem, elas duvidam da própria capacidade. Uma pessoa que passou por um tempo, né, com abuso. E a questão da Algumas dependência vezes financeira você não sentiu também. Que estava ficando louca? Sim. Nossa! E eles têm a mania de dizer, você tá louca. É verdade. Sim, a gente que inventa as coisas, a gente está criando, a gente que está vendo problema onde não tem. Isso. Faz a gente Quando, duvidar na de nós verdade, mesmos. ele é o abusador, Ele é o né? abusador. Então, o sentimento que fica é esse. No pensamento, duvida que elas merecem alguma coisa, entendeu? Lembra que você falou da sua mãe, né? Sim. Que o contato físico da sua mãe era batendo em você. Sim. Então, você aprendeu a violência, Sim. achava que aquilo era o jeito Exato, de amar. exatamente. Entendeu? E isso vai E por isso que eu me replicando, coloquei né? nessa situação. Isso. Porque se eu tivesse tratado, sendo numa infância, né? Sim. Tratada com a base, né? O Sim. alicerce, amor, a base familiar, da estrutura da família, obviamente, eu não teria tido a tendência de buscar alguém que fosse me agredir. Parece que eu fui direto ao alvo. Incrível, né? Exatamente, parece que eu fui direto ao alvo. Isso a psicologia explica, eu acho isso incrível. E o livro que eu indiquei para vocês também, porque é impressionante. Com raras exceções, tá? Porque tem pessoa que vê um pai violento, ele repele aquilo ali e ele consegue. É aquelas pessoas que nós chamamos que têm resiliência. Ela pega uma situação difícil e faz daquilo um trampolim para ela não repetir aquilo na vida dela. Mas isso é raro. Isso é uma exceção à regra. raro. O violento que conviveu com violência, ele vai reproduzir. A tendência é que reproduza, tá? Então, isso é impressionante. E as ações da pessoa, olha, pode desenvolver comportamento antissocial, distúrbios de aprendizagem, ineficiência para o trabalho. Eu vejo pessoas, Jennifer, capazes. Eu vejo pessoas cheias de diploma. Potencial. Não conseguem desenvolver, porque elas estão travadas emocionalmente. Nossa, Sim. É como se elas fechassem dentro de um ciclo ali, ó, na infância, e fica ali, naquela época Nossa. que ela não podia. Sim. E eu tenho até que eu uso muito na minha terapia com meus pacientes, a terapia do esquema, que é uma técnica muito maravilhosa que ajuda você a identificar quais são os esquemas disfuncionais e desadaptativos que a pessoa adquiriu na formação da personalidade. É uma coisa muito boa que eu aplico nos pacientes. Com esse questionário, eu descubro quais são os esquemas e eu ajudo ele a tirar a força do esquema. Uau. Por exemplo, um esquema de abandono. Entende? A criança que não teve afeto, ela tem dentro da mente dela um esquema de abandono. Sim, E de como rejeição. de rejeição. Como é que esse esquema funciona no dia a dia dela? Um adulto grande, Sim. empresário, um homem capaz, mas tem ali o pobre abandonado.
Aí, normalmente, eu peço para ele dar um nome, sabe? E eles dão. Sim, que legal. muito Nossa, eu me identifico muito com isso, sabe? Muito Porque eu legal. não tive, né, pais presentes, então eu buscava em pessoas aquele amor, aquele afeto que eu não tive dos meus Aquela pais. aprovação, né? A E aprovação. essa forma de funcionar, quando a criança está desenvolvendo a personalidade, vira como se fosse um código mental que ela tem, que mesmo grande, ela vai fazer daquele Ela jeito. repete. Ela repete. E a gente precisa ter algo que eu acho importante a gente abordar aqui, eu acho que já está pertinho da gente fechar, Tá. é o fato de que quem é abusado, depois que sai de um relacionamento abusivo, pensa assim, eu não preciso ser tratado. Também. Mas precisa Precisa ser muito. tratado. Nossa. Porque isso Muito. gera resquícios em você. Gera. Isso gera resquícios em você. Você reproduz coisas que você viveu. Sim. Porque todo abusador, um dia ele foi abusado. Todo abusador, um dia ele foi abusado. Então, ele está repetindo um abuso que ele viu na infância. Ou uma violência que ele viu na infância. E ele está replicando isso. Então, também, quem foi abusado precisa ter cuidado. Porque você pode se tornar um abusador. Pode. E aí, você entra num relacionamento bom. Deus te abençoou com uma pessoa boa. E aí, você não consegue ter um bom relacionamento. Porque você está replicando aquilo que você viveu no seu relacionamento anterior. Que é o abuso. Então, quando você for viver um relacionamento abusivo, procura cuidado. E outra, a gente tem um preconceito absurdo. Eu vou fazer terapia porque eu não tô mal, porque eu tô mal. Se eu tenho Jesus, para que eu vou fazer terapia? Que besteira, né? Que Todo mundo mentalidade precisa de a terapia. gente tem em pensar que porque eu sou cristã, eu não preciso dos recursos que Deus mesmo disponibilizou Sim. através da ciência para tratar áreas da nossa vida e das nossas emoções. E a Com pastora pode certeza. falar melhor, como psicóloga, né? A necessidade da gente também ter esse cuidado com a nossa alma, da gente tratar essas questões. Tem um autor da psicologia que eu gosto muito. Ele foi um cara que sobreviveu aos campos de concentração, chamado Viktor Frankl. Eu gosto muito dele, porque ele é judeu e ele escreveu coisas maravilhosas. Ele morreu há pouco tempo. Ele diz o seguinte, que a meta da psicologia, da teologia, é a salvação da alma. E da psicologia é a cura da alma. Entendeu? Então, eu vejo muita gente que vai morar no céu, mas enquanto está passando por aqui, está vivendo uma vida horrível, porque a alma dela está toda doente. Está Tem toda gente que não marcada. vive, sobrevive. Exatamente, né? Então, quando eu falo de alma doente, né? Vamos abrir uma aspas e um parente aí para o violento, para aquele que, principalmente, se é um líder e que não houve transformação. Essa coisa que ela falou do espírito, que a moça falou para você do espírito, que o espírito está bem, não dá. Pelo menos sentir a necessidade que precisa mudar, ele teria que sentir. Sim. Ele pode até não encontrar o caminho para a mudança, que é aí que a gente vai buscar ajuda, entendeu? Mas sente que precisa mudar. O difícil é quando a pessoa coloca-se dentro de uma carapaça e diz assim, eu não preciso mudar isso aqui. Não, tá tudo bem. A culpa é sua, a culpa é do outro. Aí que é terrível, sabe? Parece que a pessoa fica cega. É o orgulho, né? Ela faz Orgulho, dela mesma vaidade. o próprio bezerro Sim, de ouro. vaidade. E que ela tem que ser ali o centro. O Spurgeon chama de egolatria. Isso. Entendeu? Porque, na Verdade. verdade, né? O Porque ego. quando você olha pro próprio evangelho, é a necessidade de você olhar pros seus erros diariamente e colocar eles na cruz. Sim. Então, se a pessoa ela tá ali, ela já demonstra que ela não quer mudança, literalmente não tem Não conversão. tem. Porque até a pessoa que a gente vê, nossa, que é muito crente, o orgulho dela vai pra cruz todos os dias. Todos os dias. Que é algo que tem que fazer diariamente. Todos E uma os das dias. coisas que Jesus mais combatia era o quê? Era o orgulho dos fariseus. Exatamente. Jesus As mais autoridades combatia religiosas, né? era o orgulho. Exato. Porque o nosso problema é quando a gente se acha bom demais. Olha o jovem É. rico. Ele perdeu o céu porque te falta uma coisa. E ele não quis entregar. E ele não quis É entregar. a folha verde, a figueira que só é verde, mas não tem fruto. Exatamente. Então, outra coisa importante de falar é que os pesquisadores mostram que o abuso ele tem um ciclo de 3... a explosão, primeiro, né? Por qualquer motivo, tem aquela explosão. Depois vem, seguido da explosão, vem a violência e depois a pseudo-reconciliação. Uau. O abusador, ele usa Vive muito esse ciclo e não sai. esse ciclo de 3 fases, Nossa. entende? Sim. Aí, na pseudo-reconciliação mas também me perdoa, mas porque também você me provocou. Às vezes, o pedido de perdão culmina com sexo, entendeu? Que para o abusado não é bom, mas ele aceita porque é manipulado, Sim. entendeu? Então,
observa bem essa repetição desses 3 ciclos. Sim. Explode, violência, ou física, ou verbal, ou psicológica, e depois o pedido de perdão. Aí, nesse pedido de perdão, o que a vítima acredita? Ele vai mudar. Ele vai melhorar. Olha, ele vai melhorar. Ele pediu perdão. Só que daí a pouco, passa um dia ou 2, vem de novo o mesmo Não ciclo. passa. Por isso que é chamado de um ciclo da violência. Sim. E Do você abuso. começou falando algo muito interessante, né? Você começou falando que o abusador, ele sabe a vítima que ele vai buscar, que geralmente é aquela mulher frágil, né? Porque a mulher, quando ela sabe quem ela é, ela também sabe o que ela merece. Então, ele já não chega. E eu percebi isso depois que eu me converti. Porque antes de eu me converter, parece que eu mirava literalmente em pessoas abusadoras. Eu ficava mais... Parece até que era um imã, né? Era algo esquisito. Sim. E aí, depois que eu me converti, que eu fui descobrindo quem eu realmente era em Jesus, parece que distanciou, sabe? Não atraía mais. Sim. Então, acho que esse ponto que você abordou também é muito importante, da mulher saber quem ela é, porque ela já não vai mais atrair esse tipo de comportamento, esse tipo de homem, esse tipo de situação. Ela não vai se colocar ali. Porque eu já sofri um relacionamento abusivo também, e eu não culpo completamente, óbvio que estava errado em todos os quesitos de agressão, enfim, mas eu permiti aquilo que fizesse comigo, sabe? Sim. Foi porque eu não me conhecia, foi porque eu não me valorizava. Também tem esse olhar da mulher do tipo, eu tenho que ser autorresponsável pela minha vida. Eu não posso colocar minha vida sempre na mão do outro, porque senão vão fazer de mim aquilo que quiserem. Mas a partir do momento que eu entendi, bom, eu sou autorresponsável pela minha vida, então, quando eu entendo quem eu sou, eu sei o que eu mereço, essa situação já não me pega mais. Eu acho que existe também muito isso, porque senão a mulher, ela também entra no papel de vítima. Ai, que fizeram... Porque eu saí assim, ai, coitada de mim, olha o que fizeram. Eu ia falar pra todo mundo, olha o que eu passei, mas na verdade eu só queria um carinho, um Porque o afago lugar ali. de vítima Mas te coloca atrai o atenção. pensamento, exato, atrai atenção, né? Coitadinha, olha o que fizeram com ela, poxa vida. Mas quando eu vesti uma outra capa, não, a capa de dona de mim, a capa de eu sei o que eu mereço, a capa, nossa, Jesus me fez pra isso aqui, eu sou mais preciosa do que os rubins, vão ter que me respeitar como eu sou, de acordo com o que eu mereço. Aí o jogo começou a mudar. Acho que a mulher também, quando ela sai de uma situação, ela entra em outra. Não, eu sou a coitada, eu sou a vítima. A vítima fica meio despersonalizada, né? Sim. Ela não tem uma identidade forjada, porque você, quando criança, a criança quando tem proteção, quando ela tem oportunidade de decidir, de dar opinião. Por exemplo, eu fui uma criança que chegava à visita, não podia ficar na sala. Aí eu pensava assim, quem eu sou? Não é? Depois que eu cresci um pouquinho, que eu tive a noção de quem eu sou? Porque eu não posso nem ficar na sala. Quando chega a visita, isso era uma coisa lá dos meus pais, né? Aquela coisa abusiva, né? Então, você fica despersonificado, fica sem identidade. Sim. No caso o seu, em criança. Porque um pai difícil, uma mãe que batia, né? Você não tinha proteção, Não né? tinha. Então, você vai crescendo. Então, você fica ali, ó. E a mulher que casou e permanece sendo abusada, ela também chega um momento que ela fala assim, não, eu não sei quem eu sou, eu não mereço isso, não, eu tenho que ficar quieta, não, eu tenho que ser assim. A pessoa perde a identidade, entendeu? Sim. Fica despersonificada. Sim. Ela não sabe o valor que ela tem. E, às vezes, tem um potencial enorme, mas está embotado, está escondido. Uau. É Sim. terrível a violência doméstica. É muito triste. Nós precisamos ajudar quem vier até nós. Sim. Tá? E que palavra, pastora, você deixa para as mulheres que estão nos ouvindo aqui, que estão passando por problemas parecidos? Qual a palavra você hoje deixa para cada uma delas? Olha, eu queria deixar o seguinte. A primeira, busque ajuda. Sim. Se você está buscando ajuda em Deus e já passou muito tempo, líderes e pastores são responsáveis por isso. Sim. Entende? Mas ele, às vezes, não sabe, o líder não sabe. É verdade. O pastor não sabe, entende? E outra coisa, eu, como pastora, eu estou num lugar, como pastora e como psicóloga, eu estou num lugar que eu tenho uma autoridade. Aquele homem lá que eu falei para a mulher, eu quero falar com ele, entende? E se ele não melhorar com você, eu vou te proteger. Isso é uma autoridade que está falando. Exato. E eu faria isso mesmo, porque eu tenho que fazer, eu não Freou posso ser ele. freiei a violência, paralisei o violento, entendeu? Então, busque ajuda. Fale com pessoas idôneas. Na sua igreja deve ter pessoas idôneas que não vai expor sua vida para ninguém, que não vai Sim. abrir para ninguém, entendeu? Lá na igreja onde ela estava, ninguém soube do caso dela. Só eu e meu marido, entendeu?
A gente nem levou para o pastor, que eu estava ali para ajudar o pastor. Entende? Pensar em pessoas que você pode confiar, né? Exatamente, exatamente. Isso é importante. E tem casos que uma terapeuta, tá? Eu não estou aqui puxando sardinha para minha lata, mas... Sim, é mas, maravilhosa, gente, gente. ela é terapeuta. Sou terapeuta de casais e família. Nossa, sensacional. Falar pouco que eu conheci, já tô apaixonada. Então, eu lido com isso todo dia e tenho visto muitos resultados positivos. Tem visto muitos casais reestruturados, muitos divórcios evitados, tá? Outros que precisam acontecer mesmo. Eu digo que se é violência física, droga reincidente, que a pessoa não quer se libertar, e adultério reincidente, que você já perdoou 1, 2, 3, 4, 5, não é isso que eu digo que o adultério não entra no 70 vezes 7. Porque a base de um relacionamento é a fidelidade. A fidelidade, é a confiança. É a confiança. Se perdeu a confiança, uma vez todo mundo merece ser perdoado disso aí, tá? Ah, mas Jesus perdoa tudo. Mas repetição do padrão. Eu já atendi um casal que ela disse assim, pastora, eu já até perdoei meu marido. Ele é um bom pai para os meus filhos, mas eu não confio mais nele. Ele já me traiu 4 vezes, então eu não quero mais o casamento, porque eu não confio mais nele. E eu não pude fazer nada. Eu disse, você está certo. Sim. Entendeu? Ele não quer ser fiel a você. Então, Sim. você não está obrigada. Nem a Bíblia obriga você a estar. E até porque isso traz doenças, isso traz tanta adoece. coisa. Não, e ela era uma mulher nova. Exatamente. Entende? Com certeza. As pessoas esquecem desse quesito. Uma pessoa que Sim. se relaciona sexualmente lá fora e depois vem pra dentro de casa se relacionar com você, traz doença. Também, falei isso com ela, sim. Com sim, certeza. sim. Exatamente. Então, se não é essas 3 coisas, tá? Muita coisa é ajuste, muita coisa é compreensão, muita coisa é trabalhar a relação, tá? Que ela é trabalhada constantemente, pode ser. Nós aprendemos todo dia, então deixo para você essa palavra. Não deixe de buscar ajuda, não fique debaixo dessa violência psicológica, não aceite isso, porque há solução para você. Esta é a palavra. Amém, amém. Glória Muito a obrigada, Deus. pastora. A história vai ser uma Prazer. bênção, muito obrigada. Nossa, que podcast especial. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres Eu acho que é o que estão podcast que você tem passando que por essa assistir situação. sempre. Exatamente. Que foi muito esclarecedor, que vai ajudar muitas pessoas a entenderem, a identificarem. E a gente quer te agradecer por estar aqui Prazer. conosco, pelo seu tempo. Chegou de viagem, Foi, mas tô tá com a aqui, voz tá meio com a ruim. voz, pregou esse final de semana, mas tá aqui conosco. Obrigada, pastora Márcia. É uma honra Prazer. te ter na minha É vida. honra meu, prazer é Caminhando meu. Te comigo, conhecer. caminhando conosco. E eu quero dizer pra Ó, você. com você eu vou vir lá de Goiânia quando eu for embora para fazer podcast. Ai, meu Deus, te amo. Ou vou te levar lá em Goiânia para fazer. Eu vou fácil. Eu vou, que eu já tô sabendo que tem uma fazenda lá. Muito bom lá. Então a gente vai. E eu quero dizer pra você, mulher que está aqui nos ouvindo, obrigada por estar aqui. Que essa palavra venha esclarecer, trazer luz, né, pastora? Verdade, é a isso que nós lugares queremos. obscuros que Sim. talvez você hoje não tem ninguém pra ajudar. Não tenha medo. Exatamente. Né? Não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de pedir socorro, porque Deus pode mudar a sua história, mas às vezes o que precisa é de um posicionamento nosso, de decidir e dizer, eu não vou mais viver isso na minha vida. Acabou esse ciclo vicioso, esse ciclo doentio, do abuso, do relacionamento tóxico, e Deus, ele tem uma vida plena para te dar, uma vida abundante, completa em Deus, em todas as áreas da sua vida, onde você vai poder viver de fato o propósito que Deus tem para você. Então, que você receba essa palavra, que você deixe o Espírito Santo ministrar muito mais ao seu coração e que você possa viver o novo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jennifer, Jesus. eu posso indicar mais um livro? Claro, com certeza. Para os Conselheiros, do Gary Collins. É um livro dessa grossura, mas, por favor, todo conselheiro deveria ter esse livro, porque ele vai te ajudar demais. E outra coisa, como conselheiro, você observa. Se a pessoa está desaparecendo da igreja, se ela está faltando... aquilo que não é dito, o conselheiro precisa estar atento a isso. Porque, às vezes, a Sim, vítima... aquilo que não é quer verbal, aquilo que né? não é verbalizado, tá? Então, se ela está indo, às vezes, abortos frequentes, é caso de violência, tá? Sim. Já tem histórico disso, muito, muito, muito. É mesmo? A pessoa, sim, aborta um atrás do outro por causa de violência, às vezes física mesmo, às vezes na relação sexual. Idas frequentes ao pronto-socorro, Meu Deus. doenças reincidentes, sinais de estresse contínuo, tá? Pessoa tomando muito tranquilizante. Se ela procurou você para uma coisa, está dizendo às vezes e não está dizendo tudo, fique atento a essas
tipo de comportamento. Porque, às vezes, tem algo aí que não está sendo dito. E o conselheiro precisa, com oração, com muito acolhimento. A vítima que vem falar conosco, ela precisa de muito acolhimento. Porque ela vem muito medrosa, muito com quebrada. medo do julgamento. Do julgamento. Então, você tem que ouvir 2, 3, 4 sessões para depois você ir fazendo as incisões certinhas. Eu digo por mim, às vezes que eu busquei ajuda, eu tinha muita vergonha de dizer. Sim. Muita vergonha de dizer. Não é fácil. Ainda mais eu que tinha casado tudo certo. Imagina. Casei virgem, casei na igreja. Com pastor, tudo Sim. certinho. Que vergonha eu sentia. E eu demorei para dizer. Eu demorei para conseguir falar. Sim. O inferno que eu estava vivendo. Sim. Porque dá muita vergonha. E Então, aí, a gente tem Jennifer, medo desse julgamento. Se, no seu caso, que você já contou para mim, né? Sim. A mãe e papai não queria, Isso. mais um peso que você tem. Como eu vou falar para os meus pais? Exatamente. Entende? Tem esse peso também que eu sei. Sim, e esse peso faz com que pessoas fiquem num relacionamento Exatamente. abusivo por muito tempo. Faz. Porque ela fala assim, nossa, eu não posso agora voltar atrás. Meus pais nunca foram a favor, então eu tenho que ficar nesse relacionamento. Inclusive, esse caso que eu contei aqui, dessa minha amiga, ela falou, meus pais nunca foram a favor. Então, ela tá, sei lá, muitos anos sustentando algo que não é bom para não voltar atrás. Sim. E, às vezes, a melhor coisa que tem é você voltar romper. atrás, Exatamente. pedir perdão aos seus pais, dizer, olha, Isso. vocês estavam certos. Eles vão acolher. E, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, Glória a pastora. Deus. Porque quando eu voltei atrás, eu falei, mãe, me perdoa. Sim. Me perdoa por ter ferido seu coração. Sim. Me perdoa por ter te feito chorar. Me perdoa por não ter ouvido o seu conselho. Sim. Mas hoje eu quero viver um novo. E olha, hoje, o que eu vivo? Hoje eu vivo uma restauração na minha vida Glória a sentimental, Deus. na minha vida emocional, um casamento de verdade, sustentado, fundamentado na palavra, na rocha. Então, é outro nível de outra relacionamento. coisa, Então, Amém. você pode viver o novo de Deus. Aceita que você errou. Às vezes a gente precisa descer Sim, desse com pedestal. certeza. Desça desse pedestal, aceita que você errou, pede perdão aos seus pais e viva o novo de Deus. Né? Quer falar alguma coisa, Bela, pra gente Quero fechar? agradecer você, pastora, muito obrigada. Prazer, Eu Bela. acredito que aqui abrangeu para todas as idades, assim como eu, certeza. jovem, Jennifer, casada, você também. Acho que é muito importante a gente ter esse olhar pra gente e também pro que a gente quer e principalmente pro que a gente merece na nossa vida. Então, assim, de tamanha importância você estar aqui. Sou extremamente grata, de verdade. Amém. Muito obrigada. Ó, já profetizo que vai ser uma bênção. Amém! Esse casamento aí, Ai, né? vai Depender de mim, Olha, tô junto. Tamo gente, junto. já catela pra mim aqui, ó, as que Jesus faz. Jennifer, Eu amo uma bênção. aconselhar jovens, Ai, coitada. É bom maravilhosa. aconselhar jovem. E né? porque a gente, às vezes, a gente é jovem, a gente se sente, agora falando por mim, a gente se sente um peixe fora d'água, né? É. Na igreja, é todo mundo muito jovem, é todo muito meio bagunçado. E a gente sente falta de algo, uma seriedade ali, sabe? Um contorno, né? Um conselho, exatamente. mais Então, aprofundado. eu sempre sou aquela pessoa que eu busco conselheiros, só que pessoas que já foram bem mais vividas do que eu, porque eu sei que essas pessoas já têm uma longa história na minha frente. Então, muito obrigada mais uma vez. Prazer. Você que tá aí de casa, que essa palavra toque o seu coração, que caia como uma Amém. semente numa terra fértil e que eu declaro que todas as áreas da sua vida, as áreas que estão mortas, elas vão ser ressuscitadas no nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo de Deus para sua vida. Eu declaro a restauração do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro a glória de Deus invadindo onde quer que você esteja nesse momento. Esse é o nosso podcast, Jesus e suas amigas. Um grande beijo. Gente, Fica com Deus. Ó, Tchau, tchau! eu ia pedir um negócio antes de finalizar, pode ser? Pode, Bruce. É porque ela falou do livro e eu queria botar aqui pra... Como é que é o nome do livro? Mulheres que amam de... Ah, não, Não, do outro. conselheiro? Outro. Aconselhamento cristão. Aconselhamento. O nosso Cristão. amigo Bruce vai colocar aqui o livro pra vocês verem, quem não conseguiu pegar. Gary Collins. Gary Collins com 2 L's. Pra quem é conselheiro, né? Pra É, pastores, muito, líderes, líderes. que não sabem lidar com isso. Então fica aí, olha, o Bruce vai colocar aqui pra gente. Eu tô adorando o Bruce porque ele É. participa ao vivo do nosso podcast. Aconselhamento Esse aqui, cristão. aconselhamento cristão, esse mesmo. ó. Beleza. Então é esse livro aí, gente, pra vocês. Pra abençoar. Ajuda muito E é para quem isso. quer ajudar, que não Sim. tem... Até fazer perguntas certas, ele Aham. ajuda, ele ensina. Sim, legal. Então, bom. Então, agora perfeito. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo!